me refletindo aqui. Como isso daqui. Vou pegar o momento a gente fica querendo desmaiar. Que verdade. Então, vou ficar no sofá, mas não tem nada que for muito difícil. Só que a gente derrubou ele não. Quando eu vi que ele estava espirrando já, eu também. Bom, vamos começar, né, esse estudo bíblico dessa noite. Devido à questão de saúde, né, de nossos irmãos, nós não realizamos no sábado passado, mas estamos realizando nessa noite de terça-feira, abrindo esse espaço aqui, e com a graça de Deus nós estamos, né? Então, por isso eu quero desejar, né, saudar os irmãos que estão aqui presentes com a graça e a paz de Cristo. Amém. É uma alegria que estejamos aqui, né, presentes, para aprender um pouco mais da palavra de Deus, e também a quem está distante de nós, mas que está acompanhando esse estudo também, né, dentro da Epístola aos Hebreus, que é onde nós vamos começar, né? Nós encerramos aquele ciclo com base nos nossos símbolos de fé, né? E estamos agora iniciando na Epístola aos Hebreus, né? Vamos ficar de pé, vamos ler juntos os primeiros versículos, né, dessa epístola, que, como depois o nosso irmão Everton vai falar, ela tem várias peculiaridades, né, várias características interessantes e que tem muitas vezes mistérios também, né, porque ela não tem saudação, ela não tem autor, não tem ninguém se identificando, ela já começa com todo o conteúdo, né? Então, vamos ler do versículo 1 ao versículo 4, né? Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém? Dessa forma que a carta já começa, né, mostrando todo esse resplendor e essa superioridade de Cristo, né, como nós colocamos na nossa divulgação, né, e é um dos grande tema dessa epístola, né. Então, vamos fazer essa oração, apresentando nossas vidas, né, enquanto o povo de Deus, discípulos, né, e temos muito a aprender ainda e muito a nos desapegar, né, para que sejamos fiéis e servos fiéis de Cristo, né, e discípulos dele. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós, Senhor, nessa noite te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor tem dado a que nossa UMP aqui de Jardim São Paulo possa promover, Senhor, mais um estudo bíblico, desta vez com o tema da Epístola aos Hebreus, da supremacia de Cristo, da superioridade que o Senhor Jesus tem sobre todas as coisas, sobre os anjos, sobre os seres espirituais e também sobre toda a humanidade, Senhor, por ser o próprio Deus, o reflexo visível do Deus invisível, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, aquele que fala conosco nestes dias, que fala através da sua palavra, que fala através da sua própria vida. É nesse nome que nós estamos aqui, nós
desejamos apresentar nossas vidas, enquanto jovens, enquanto homens, mulheres, adultos, que temos nossa caminhada, Senhor, contigo, muitas vezes fraquejando, tendo nossas falhas, pecados e muitas resquícios da natureza pecaminosa. Que apresentamos o nosso dia, que o Senhor esteja consagrando, Senhor, nossas vidas. Pedimos perdão, misericórdia, Senhor, pelos pecados, em pensamentos, palavras e obras, e pedimos que o Senhor esteja nos purificando a cada dia. O Senhor que é o sumo sacerdote, que se apresentou a si mesmo por nós, e por isso nós conseguimos acesso a Ti diretamente, sem nenhuma limitação, sem nenhuma barreira. Assim. Nós apresentamos também os demais jovens dessa MP, da nossa igreja, os que estão afastados, Senhor, que o Senhor esteja despertando pelo Teu Espírito a buscarem a Ti, a buscarem a Tua palavra, a estarem juntos conosco, aprendendo da Tua palavra, a estarem mais e mais se consagrando a Ti, Senhor, e sabendo que somente de Ti é que vem todas as bênçãos, Senhor, espirituais. Tendo misericórdia, Senhor, de nossas vidas, nos faz, Senhor, servos Teus, e que estejamos, Senhor, sendo usados pelo Teu Espírito para alcançar, Senhor, aqueles que o Senhor elegeu, o Senhor chamou dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade, nosso Pai, Senhor. Tendo misericórdia de nossas vidas. Abençoa aqueles que tiveram inundação de suas casas, que o Senhor esteja atendendo, trazendo provisão, trazendo restauração em suas vidas, mas principalmente restauração espiritual. Em nome de Jesus, nós te apresentamos todas estas causas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Vou chamar nosso irmão Everton, nosso vice-presidente e o orador oficial dessa UNP, que traz sempre os estudos. Então, que Deus continue abençoando. Amém. Esse lado, escutar Salve, irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Hoje a gente vai começar esses estudos, na Epístola aos Hebreus. Eu gostaria de começar fazendo gostaria de começar fazendo a leitura, certo? Do versículo 1 ao versículo 14. Uma leitura alternada. O versículo ímpar, os irmãos leem os versículos pares, do 1 ao 14. Ele diz assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Os irmãos. A segunda e depois vocês pegam o Porque aí faltou o restante. Depois explica. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, O qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto do mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. E outra vez eu lhe serei pai e ele lhe será filho. Novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adoram. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho diz: o teu trono é para todos sempre. O cetro de iniquidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade.
Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces, todos eles envelhecerão como veste. Também com o manto os enrolarás, e como vestes serão mudados. Tu és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: senta-te à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos teus pés. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Amém. Vamos orar novamente. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui diante da tua presença, Senhor Deus, para falar da tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, que nós venhamos a falar somente de ti, Pai. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor venha ensinar, Senhor Deus, não só a mim, mas a cada um dos teus servos que pode estar escutando nesse momento, tudo aquilo que tem se proferido a respeito da tua santa palavra. Que o Senhor abra as mentes de cada um de nós, que o Senhor nos regozije, que o Senhor traga edificação, Senhor Deus, às nossas vidas, para que nós possamos cada vez mais olhar, Senhor Deus, para a tua grandeza, para a tua fidelidade, e que as tuas misericórdias sejam em nossas vidas. Tenha misericórdia de nós, todo o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje a gente vai dar início aí, a essa epístola dos Hebreus. Em algum tempo atrás, até essa Bíblia aqui mais antiga que eu tenho, essa versão, a Bíblia é nova, mas a versão é antiga, corrigida, fiel, ainda eles colocam como epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus. Para a gente já começar aí com esse plano de fundo aí histórico, alguns se perguntam, então quer dizer que isso é uma teoria nova, que não foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta, sendo essa versão a mais antiga, que é a corrigida fiel, sendo essa versão a mais antiga, e ela coloca como epístola de Paulo aos Hebreus. Lá no passado, no primeiro século, havia-se discussões quanto à autoria dessa carta. Então, não se chegava a um consenso. Isso é o que a história diz. Não se chegava a um consenso. Alguns criam que era Paulo, outros chegaram a dizer que era Apolo, outros chegaram a dizer que era Tiago, que tinha feito, outros chegaram a dizer que foi Paulo que falou e a escrita era de Lucas, certo? Só que isso imperou aí em discussões e não se chegava a um consenso, certo? Alguns diziam que não podia ser de Paulo porque ele não se identificaria para os hebreus, mas se identificou em todas as outras suas cartas, os Tessalonicenses e Colossenses, todas as suas cartas ele se identificava, e uma marca das suas cartas eram as suas saudações, certo? E essa carta não tem essa saudação. Ele de cara já chegava dizendo: eu, apóstolo Paulo, servo de Cristo. Então ele tinha essas prerrogativas, certo? De qual ele já falava, já mostrava que ele era o autor daquela carta. Hebreus já não é assim, certo? Então alguns antigos, alguns mestres antigos, tinham essa dificuldade de dizer que o autor era Paulo. Então o que é que aconteceu? Foi se mudando as autoridades eclesiásticas e chegou ao famoso Concílio de Trento, certo? Nesse Concílio de Trento bateram o martelo. Foi o apóstolo Paulo, e isso ficou, certo? E isso, ninguém conseguiu mais bater isso, e isso ficou e perdurou por muitos anos. E a igreja aderiu a isso, certo?
Então, até onde se entende, e o que a história diz é que foi nesse concílio de Trento que eles bateram o martelo e disseram que era de Paulo, mas nada comprovava que era isso. Então, hoje que eu falo, mais recente, alguns estudiosos não aceitam isso. E eu acho isso assim muito correto, porque não foi nada daquela divisão, daquela aceitação dos próprios hebreus num consenso geral. Foi um concílio restrito que tinha o poder naquela época e eles decidiram bater o martelo contra a autoria dessa carta. Porém, ela não é verídica, não se tem grandes fatos que possa ter sido o apóstolo Paulo. Essa carta aos Hebreus, ela foi escrita direcionada, certo, a os irmãos hebreus, não só cristãos, certo? Especificamente, entende-se mais que ela foi dirigida mais a esses hebreus convertidos, certo? E não só os gentios, mas aqueles judeus convertidos, certo? Que costumavam a olhar para trás, certo? Então, era mais uma ideia de mantê-los na fé, certo? Em Cristo Jesus, porque eles tinham sido convertidos do judaísmo, e ao mesmo tempo, essa carta ela também era direcionada para aqueles que estavam meio que interessados, mas ainda não tinham sido convertidos do judaísmo. Então, no voltou aqui aos Hebreus, ele já começa, certo, essa carta, e a gente percebe que ele era muito cheio do Antigo Testamento. Não é à toa que Hebreus ele é comparado a Levíticos. Existe estudos de Hebreus e Levíticos, porque entende-se que esse autor ele era de um conhecimento muito grande do Antigo Testamento. Então, ela é dirigida a esses judeus que tinham sido convertidos, certo? Pelo fato de que eles estavam no judaísmo, certo? E tudo aquilo fazia parte da cultura deles, estavam enraizados neles a questão da lei. Então, eles passaram agora para uma nova aliança, uma nova dispensação. Então, olhando nesse aspecto, isso não era tão fácil, como a gente olha hoje aquela pessoa que sai das obras más e passa para as obras boas, ou seja, sai do mundo e vem para a igreja. Ele abandonar todos aqueles rituais, todos aqueles seus costumes, para agora andar nos padrões bíblicos. Então, não era fácil para eles, porque eles podiam estar o tempo todinho querendo olhar para trás. A gente vai ver em outras cartas, o Novo Testamento quase todo, sempre advertindo, não só aos gentios, que eram convertidos das suas tradições gregas e por aí vai, certo? Para que eles não voltassem e não olhassem para essas coisas, mas também aos judeus que estavam presos na lei, certo? Então, ele começa aí, do versículo 1 ao versículo 4, trazendo e mostrando para nós essa revelação de Deus, certo? Que é perfeita, a revelação de Deus que é perfeita e é superior à dos anjos. Como assim superior a dos anjos? Ele começa dizendo, eu vou ler em duas traduções, a mais antiga e a mais nova. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. A tradução mais nova. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, o que é que acontecia lá no Velho Testamento? Deus, quando queria falar com o seu povo, quem conhece o Velho Testamento sabe que Deus ele se manifestou através de anjos, trazendo a palavra.
de teofanias que dá-se a entender que era o próprio Deus, certo? Como na sarça, como em outras, naquela passagem lá também que ele repreende a Miriam e a Arão, que foram falar mal de Moisés. Aí ele mesmo falou, mas não se mostrou, né? Não se personificou, vamos dizer assim. Então, toda a forma que Deus falava, ou era através de um profeta, ou era através de anjos, ou às vezes visões, né? E sonhos, certo? Então, essa era a forma que Deus falava no Antigo Testamento. Não é que ela não fosse perfeita, mas era uma forma didática de Deus para aquela época, porque ele não tinha revelado ainda o seu filho. Isso funcionava como uma prefiguração, né, do que viria, da revelação perfeita ainda que viria, que era o seu filho Jesus, certo? Não é que ela não fosse perfeita, porém, ela, para aquele momento, ela era perfeita para a salvação daqueles que viveram naquela época. Então, quando ele começa a falar no versículo 1, antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. A gente já falou, através de sonhos, visões, de anjos, e me fugiu agora a palavra, as teofanias, né, como a sarça, que ele falava lá, também falou através de Moisés. Então, de profetas, quando ele mandava o profeta falar. Então, essas eram as maneiras que Deus falava antigamente. Aí ele diz, e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Deixa eu só falar lá, quando eu li o versículo, aí na versão antiga, ele corta o versículo antes, certo? Na versão antiga, o versículo 1, ele vai até nesses últimos dias pelo filho. Só foi uma forma lá dele entender lá na tradução lá do grego. Aí o versículo 2 da antiga começa a quem constituiu, e o versículo 2 da mais nova começa mais nesses últimos dias. É só essa diferença, para frente não tem diferença nenhuma. Foi uma colocação de lugar, que eles entendem aquela história lá dos manuscritos. Esse daqui é mais certo, mas tem aquela quantidade de manuscritos menor. Não vai entrar nesse assunto aí não. Mas é por conta disso que há essa diferença aí. Então, e hoje, mas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. Então, não é que o autor estava querendo dizer que nada daquilo que foi falado antigamente, certo? Não servia. Não era isso que ele estava querendo dizer. Ele estava querendo dizer que aquelas coisas foram passadas, certo? E agora, como diz a palavra, tudo novo se fez no seu Filho, certo? A quem ele constituiu herdeiro de tudo, porque fez também o mundo. Então, ele está falando aqui da vinda perfeita de Jesus. Antigamente, ele falava de diversas maneiras, certo? E existia também diversos tipos de sacrifícios, certo? De rituais para que se expiasse o pecado. Também não quer dizer, o autor também não quer dizer que aquela forma de expiar pecado era errada. Não, ela era perfeita para aquela época, certo? Só que eles tinham que estar sempre fazendo aquele ritual. Parou, foi? Não. Só que eles tinham que sempre estar fazendo aquele ritual e expiando o pecado, certo? Constantemente. Não só pelo sacerdote, mas também por todo o povo. Então, era uma questão repetitiva. Matava-se um bicho para expiar o pecado. Matava-se um bicho toda vez que tinha que se expiar o pecado. E como que apontando que ela não era suficiente, ela precisava ser repetitiva até que viesse algo perfeito, né? Isso. Justamente isso daí. E que dessa vez agora ele está falando para os hebreus convertidos, certo? Chamando a atenção a eles
que essas coisas já não servem mais para eles já não estão mais debaixo disso. E hoje eles estão debaixo dessa dispensação, de que Deus, hoje, certo? Nesse tempo que ele escreveu, e hoje para nós também, tem falado pelo seu Filho, certo? Nos dias mais próximos, que eles tinham passado, né? Jesus já tinha morrido naquela época e ressuscitado. Então, Deus tinha falado pelo seu Filho, o qual ele constituiu o herdeiro de tudo, porque por quem fez também o mundo, o qual sendo, aí ele vai dando as características desse Filho que ele mandou, o qual sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, qual é a ideia aqui? Ele disse que esse Filho dele, ele era o resplendor da glória dele. Em momento nenhum, mais à frente, no texto que a gente leu, do versículo de 1 a 14, ele vai dar as outras características do que ele já está falando aqui no verso 3, certo? A partir do verso 5, aí ele vai dizer, vai dar as razões, porque ele disse isso. Só tem essas duas divisões, é do versículo 1 ao 4, nesse texto que a gente leu, e do versículo 5 ao 14. O versículo de 1 ao 4, ele mostra a grandeza desse Filho que ele enviou e a superioridade dele com relação aos anjos, com relação aos profetas. Só que aqui ele enfatiza mais anjos, né? Porque as pessoas geralmente elas dão mais crédito às coisas sobrenaturais do que às coisas mais naturais. Não é que eles não davam crédito a uma mensagem de um profeta, não. Mas com certeza, eu não lembro de nenhuma passagem no Velho Testamento, se os irmãos lembrar, me fala aí, mas eu não lembro, agora sim, eu não lembro, de nenhuma passagem que tenha havido essa disputa, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo Deus ter falado pelo profeta e ter vindo um anjo também falar alguma coisa. Eu não lembro. Eu lembro de um outro profeta, né, que é apóstolo, a gente chama Paulo, dizendo, Deus falando através dele e ele dizendo, ainda que venha um anjo, né, em treino diferente, mas aí já no Novo Testamento e também não houve isso. Ele dissesse, ainda que houvesse isso. No Velho Testamento a gente não encontra, pelo menos eu não lembro, pode até ter, mas eu não lembro, que tenha havido isso. Mas se houvesse, certamente eles dariam mais crédito ao sobrenatural, aquele anjo que estaria se apresentando do que a palavra do profeta, né? E a única passagem que a gente pode tentar encaixar aí, certo? Seria aquela lá de Micaías, certo? Mas não foi ao mesmo tempo, né? Micaías chegou e profetizou aquela passagem. Ele disse, ele profetiza de mim que é bom, tá, tudinho, e ele veio e falou a verdade. Porém, a gente lê antes que teve aquela suposta reunião do céu e um anjo lá ia sair como espírito enganador, tá tudo. Só que não foi na mesma hora, né? Então, ele trata aqui do versículo 1 ao 4 a respeito dessa superioridade, dessa revelação do Filho atualmente, que é uma revelação perfeita e única, certo? Comparada a toda a revelação que ele deu no Antigo Testamento, que ela era uma revelação não contínua, mas ela era como que fosse alternada. Eles tinham que estar sacrificando, e isso repetitivamente, né? E ele mostra que esse Filho que ele enviou, ele teve um sacrifício, certo? Só, perfeito, que purificou, certo? De uma vez por todas, né? Os nossos pecados. Então, aí a partir do verso 5 ao verso 14, ele vai dar as razões, né? Por que os anjos são inferiores, profetas e tudo mais. Só que ele enfatiza mais aí na questão dos anjos. Então aí no verso 3 ele diz, o qual sendo o resplendor da sua glória. Lá no Velho Testamento, em nenhuma das aparições
E nenhuma das profecias que foram feitas, nenhuma se assemelhava ao resplendor da glória de Deus. Era Deus falando, mas ele não deixava claro isso. Eu acho que uma das que mais pode ter impactado foi a da Sassa, porém só quem viu foi Moisés, né? E ele contou a história, né? Eles não viram. Aí ele diz, é a expressa imagem da sua pessoa. O que é que ele quer dizer com isso? Que ele era o próprio Deus encarnado, certo? Desta vez encarnado, não por boca de profeta nenhum. E ele sim se fez profeta, certo? Ele sim se fez sacrifício, certo? Ele sim desceu como o próprio Deus, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, verso 3, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Ele, após essa obra, ele assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Aí verso 5, ele vai começar a dar essas razões. Porque a qual dos anjos disse, jamais tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adoram. Então, ele começa a colocar aquilo que o povo idolatrava tanto, que é essas coisas sobrenaturais, certo? E hoje isso serve muito para nós também, certo? Por isso que Paulo advertiu, porque eles ficavam muito uriçados, vamos dizer assim, né, por essas coisas sobrenaturais. Eu tive uma visão. Isso chama muito a nossa atenção em saber que Deus ele tem colocado nós, né, porque além de Cristo ter feito essa obra, como ele diz aqui no verso 3, ele havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, ou seja, não era ninguém ou qualquer outra coisa inocente, certo? Que precisava estar sendo sacrificada para purificar os nossos pecados, não. Ele mesmo, né, purificou os nossos pecados para nos tornar herdeiros. Lá na frente ele vai dizer, no capítulo 2 ele vai dizer, por que você vai negligenciar essa tão grande salvação? Né? Então, capítulo 2, capítulo 3, aí ele vai fazer as comparações lá de Cristo é superior a Moisés, certo? Então, para que esse povo não olhasse para o julgamento da lei, certo? Mas para que o povo passasse a olhar para os rudimentos dessa tão grande salvação, dessa tão grande forma salvífica que Deus proporcionou a cada um de nós. E que nós parássemos para olhar que depois de Deus, nós somos a segunda pessoa, não a segunda pessoa da Trindade, não, mas somos a segunda pessoa de sua criação, porque Ele nos deu isso e nos fez herdeiros com Cristo, certo? Então, que paremos para observar que essa questão, se aparecer um anjo, eu vou ficar maravilhado. Não, um anjo ele está ao nosso serviço, certo? Ele diz aqui no verso 5, no verso 6, e diz, final do verso 6, e todos os anjos de Deus o adorem, e em verdade quanto aos anjos diz, que faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labaredas de fogo. É como que ele estivesse dizendo que os anjos para Deus, com relação a Deus, em comparação a Deus, é como que Deus tratasse como a água e como tratasse como o fogo, certo? Eles não são nada a não ser servos, ministradores e dispenseiros, certo? Daquilo que Deus tem preparado para nós. Ou seja, nós somos também superiores a esses seres, aos anjos, né? Então, e Cristo é superior a todos. E o que os anjos devem a Cristo, a Deus, é adoração. Mas ao Filho, verso 8, diz: ó Deus,
O teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a todos os teus companheiros. E tu, Senhor, do princípio fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. E como um manto, os enrolarás, e serás mudado, e serão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Ele quer dizer o que com isso? Que além de Cristo ser o Criador de todas as coisas, certo? Como ele diz lá, verso 2, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, certo? Além de ele ser constituído rei sobre tudo, herdeiro sobre tudo, foi ele mesmo que constituiu o mundo. É um pouco difícil às vezes de entender essa expressão, tu és filho, eu hoje te gerei, não é? Esse termo gerei, a gente não consegue entender, certo? Porque gerar é como se tivesse nascido, mas a gente não tem outro termo, certo? E no verso 12 ele diz, e os teus anos não acabarão, mas tu és o mesmo, ele nunca mudou, certo? E os teus anos não acabarão. Os anjos, eles não são seres eternos, eles são seres imortais, certo? Mas eternos não, eterno só é Deus, certo? Que ele não muda. Então, além disso, certo? De que devemos entender que os anjos são criaturas, não são eternos, mas esse Deus que ele está falando no versículo 1, esse Filho que ele enviou, ele é tudo isso daí. Ele é eterno, é ele que criou e fez tudo, e é ele que foi constituído herdeiro de tudo, certo? E também foi ele que, por si mesmo, purificou todos os nossos pecados e assentou-se à destra da majestade de Deus. Então, no capítulo 2, quando a gente chega lá, aí ele vai dizer, então por que vocês querem, como que ele dissesse, negligenciar essa tão grande salvação? Há ato mais perfeito e suficiente não houve do que esse que eu estou apresentando a vocês. É como que ele quisesse dizer isso aos judeus convertidos, e chamar a atenção daqueles que estavam bem interessados. Porque eu digo assim, bem interessados, porque naquela época, por mais que eles não tivessem sido convertidos, mas eles ficavam presentes nessas sinagogas, né, que tinha para quê? Para criticar, para dizer, não, está errado, vocês são fariseus, isso, aquilo, outro, isso está errado, esse Jesus Cristo não salva nada, nós não cremos nele, a lei é de Moisés, e por aí vai. Então tinham esses, e esses que estavam ali, muitos deles eram convertidos porque acreditavam e criam na palavra da salvação. Então, o escritor aos Hebreus, a vontade às vezes do costume, né, de ter aprendido assim, de dizer Paulo quando falou aqui aos Hebreus, mas vamos deixar quieto, certo? Então, o escritor aqui aos Hebreus, ele queria trazer isso à mente, recobrar isso à mente, porque é muito fácil, certo? É muito fácil quando a gente entra e aprende uma nova doutrina, e a gente às vezes se empolga e fica encantado por aquilo, né? E vai chegando as lutas, vai chegando as tribulações, e a gente começa a olhar para aquilo que nos era antigo, que não tinha esse problema, não é? Mais à frente ele vai dizer, ó, alguém pode ler aí, Hebreus 3 e 6. 3 e 6, né? 3 e 6. 3, né? Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Nessa outra tradução,
finalzinho. E se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Aqui cabe, né, a doutrina da perseverança dos santos. Capítulo famoso aí, capítulo 4 a 6 ali, que vai falar que alguns entendem que há perda da salvação, mas não é isso, né? Se no meu entendimento, se ele é predestinado, ele não vai negar Cristo. Pode passar por um momento de fraqueza, tribulação, que for, ele não vai negar Cristo, né? Aqui, capítulo 3, verso 6, mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, aí ele vai dizer, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Ele tinha não só conhecimento do velho, mas ele também já tinha conhecimento de muito ensino, já vinha do novo ensino do próprio Jesus, não é? Não é aquela coisa de você perseverar até o fim com suas próprias forças e com seu mérito, não, certo? Mas se esses escolhidos, né, se esses eleitos de Deus, se for eleito, aí ele entra nesse mais. Se ele não for eleito, ele vai abandonar, né? Jesus Cristo disse, a palavra ela foi semeada no campo, certo? Aí caiu num solo rochoso, né? Caiu em solos que não eram férteis, mas caiu também num solo fértil, certo? Então, ele era conhecedor disso daí também, desse ensino de Jesus, e que muitos ouviriam essa palavra, passariam até a andar e querer obedecer a ela em seus muitos aspectos, mas quando chegasse determinados momentos da vida, eles não iam aguentar essa pressão e essa suposta pressão, certo? Que é justamente esse conflito aí espiritual da coisa, que a obra social, né? Isso é muito atrativo hoje em dia e também naquela época, para que muitas pessoas aderissem ao Evangelho, certo? Se hoje em dia, de repente, aí, a IPB estoura com uma obra social aí, um nascimento de botar em repórter e tudo, não pense não. Tudo que for de IPB aí vai encher. De espírita, amigo do Evangelho, que dizem que é amigo do Evangelho, vai encher de tudo isso daí. Por quê? Porque voltou, certo? A visão da igreja, não estou dizendo que faz, tá? Estou dando um exemplo. Vai estar voltando a visão da igreja com a obra social, só isso. E isso agrada muita gente, porque, entre parênteses, tem muito ímpio aí fora, e nesse sentido tem um coração generoso, certo? Que não é errado, o próprio Jesus Cristo disse que os das trevas são mais prudentes, né? Nesse sentido aí, tem muita gente assim, e essas pessoas estariam aderindo à igreja porque gostou disso, certo? E não é diferente naquela época, certo? É diferente naquela época. Não estou dizendo que eles estavam fazendo, isso é só um exemplo, certo? De como essas pessoas podem estar dentro da igreja achando que estão servindo a Cristo, mas quando for cobrado a ela o seu dever, aí isso vai apertar ela, vai gerar um conflito espiritual e ele vai cair fora. Então, essas pessoas é que entram aqui nessa passagem, no versículo do capítulo 3, verso 6. Se tão somente, porque a qual casa somos nós, mas ele diz aqui, mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, ou seja, sobre nós, os que verdadeiramente vão perseverar até o fim, ou seja, sobre aqueles que o próprio Cristo falou, os que tu me deste, eu não perderei nenhum, não deixarei nenhum cair fora, entendeu? Os que tu me deste, ó Pai, eu não os lançarei fora. Então, é desses daí que Hebreus está falando. E ele está falando ao mesmo tempo desses outros que vão abandonar essa fé. Hoje em dia, e a gente aprendeu, a grande maioria ou aprendeu, ou pelo menos também foi surpreendido
por uma questão. Eu acho que é muito conhecida isso, né? Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, né? Então, aí eis a pergunta: está certo isso? Tá. De uma forma geral, grosseira, mas tá. Não é? Por quê? Se hoje eu, amanhã, hoje não. Vamos deixar para amanhã que só pertence a mim. Se hoje eu abandonar o Evangelho, quero mais saber de Cristo, e eu morrer amanhã, os irmãos não estão tentando dizer que eu fui para o inferno, não. Porque eu publicamente declarei que eu não servia mais a esse Cristo. Só que, quando a gente trata de eleição, só pertence a Deus. Mas eu tenho a crer que, se eu sou um eleito de Deus, em momento nenhum eu vou apostatar dessa fé, certo? Hoje se fala muito da igreja perseguida, certo? Existe aquela declaração pública de abandono da fé, e existe uma declaração, uma negação, porque ele está querendo salvar a família dele, né? Quem conhece o coração, quem conhece a intenção é Deus. O que é que pode acontecer? Eu já li sobre relatos de irmãos que salvou a família, hoje são crentes, continuam sendo crentes, mas salvou a família porque ele disse que negava a Cristo. Só que na hora que ele estava dizendo que negava a Cristo, isso é muito confuso. Mas, para não morrer, ele estava lá a atirar nele. Ele disse no coração dele: Senhor, eu não estou te negando, tu conheces o meu coração, ninguém está te negando, mas eu quero salvar minha família, mas continuar pregando tua palavra. Continuar pregando a tua palavra. E ele não foi morto. Ele disse: eu nego. Eu já li sobre a história da igreja que acontecia muito isso naquela época primitiva, porque a gente só olha o lado dos que iam lá para as arenas e os leões e tal, mas existiam os outros que negavam também, e depois existiu uma crise entre quem negava e estava ali dentro da igreja de novo, por questão de disciplina e tudo. Pois é, aí assim, existe essa questão. Eu não vou julgar um questionamento desse, não. Por quê? Porque depois dessa ação dele, ele negou aquilo ali naquele momento, mas a intenção do coração dele era continuar vivo, que ele pudesse alcançar. Hoje, com esse grande amor que está espalhado aí nesse nosso mundão, é difícil, principalmente aqui no Brasil, né, é difícil da gente ver amores assim por Cristo. É difícil. E por tão pouco a gente nega. Entendeu? Por tão pouco. Só que, dentro desse relato aí que eu dei, as evidências eram claras, porque depois do ocorrido, né, não diz lá quantos dias, mas eu acredito que eles davam uma pausa para se mostrar mesmo, porque tinha provavelmente aquela vigilância, né? E depois, aos pouquinhos, eles iam infiltrando o Evangelho. Então essa era a intenção do coração deles. Eles não tinham medo de morrer, certo? Mas, sei lá, provavelmente eles achavam que não era aquela hora que eles podiam fazer mais pelo reino. Coisa difícil da gente especular para hoje, no qual a gente vê que com besteira a gente às vezes nega Cristo mesmo com certas ações nossas. Versículo 14: não só porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Aí é aqui, mais uma vez, né, que ele está falando que os anjos, eles não só são adoradores desse Deus, certo? Isso apagando da memória deles, certo? A ideia de que, mas no Antigo Testamento o anjo foi lá e falou com o profeta, o anjo foi lá e falou com o povo, certo? Então, dando aquela autoridade ao anjo, certo? Aí aqui ele está mostrando que o anjo não é nada mais do que
um adorador de Deus e um ministrador, certo? Para pôr em exercício tudo aquilo referente à nossa salvação. Então, ele coloca a gente no segundo lugar, depois da obra da própria Trindade. Ou seja, as pessoas mais especiais. Mas a gente costuma estar olhando para as coisas. Não, entenda, eu não estou desmerecendo os anjos, mas eu estou colocando eles no lugar onde Cristo colocou. Certo? Eu falo onde Cristo, porque Ele é o responsável por tudo isso que a gente está lendo hoje, que é a palavra dele. Então, onde Ele colocou os anjos? Vamos se dizer em terceiro lugar. Né? Vamos se dizer em terceiro lugar. Mas eles estão ministrando para a gente. E com certeza, quando a gente olha assim, a gente pensa, rapaz, sei lá, e se eles ficarem enciumados? Não, a gente pode não é? Vai gerar ciúme. Se gerou só em Satanás e todos os que caíram com ele. Né? Que até em Apocalipse tem uma parte que ele vai se ajoelhar, né? É em Apocalipse que ele vai se ajoelhar diante do anjo e o anjo diz assim, não, eu sou teu conservo, né? Eu lembro da passagem, onde é, acho que não sei se é Apocalipse. Não é João, né? Eu acho que deve ser João, Apocalipse eu acho que não. Hein? Eu acho que não é Apocalipse não. É Apocalipse. Né? É? Pedro se ajoelha em Atos. Pedro tem aquela passagem que se ajoelha, né? Aí. Não, o da casa que Pedro vai. Aí Pedro fala, agora tem Apocalipse, parece também. Deixa eu dar uma olhada. Mas pode ir. Da Apocalipse eu lembro não. Tudo bem. Então, nesse primeiro capítulo, certo? O autor aqui ele deixa bem claro, certo? Para tudo, isso é uma base, certo? Já começando a dizer, né, para esses hebreus, como quem dissesse, olha, vocês começam logo a prestar atenção, você logo curto e grosso, certo? Vocês têm a lei, certo? Nada disso estava errado, certo? Mas agora tem a nova dispensação, na qual o próprio Deus ele se revelou e encarnou, certo? De forma perfeita e suficiente, que vocês não precisam mais estar fazendo isso semanalmente, diariamente, mensalmente e anualmente, certo? Para estar expiando os pecados de vocês. Por uma vez por todas, ele fez isso, certo? De forma perfeita, certo? E santa. E também mostrar a vocês que todas aquelas ideias que vocês tinham a respeito desses seres superiores, anjos, eu estou mostrando a vocês que Deus fez deles certos ministradores para o serviço a vocês que vão herdar a salvação. Eles não vão herdar a salvação não. Né? Então, ele achou aqui, é 19:10. E Apocalipse 19:10? Então tá. É Apocalipse 19:10? Mas valeu a busca. Você já bom, E ele inclusive faz toda a referência a Jesus, né? A Cristo. Né? Isso mesmo. A outra lá, acho que é Atos, né? Quando Pedro chega na casa de Cornélio. Atos 10. Por aí. Então, tem alguma pergunta, alguma coisa? A passagem que você falou, não sei se eu entendi bem, que existe no Antigo Testamento, que você não lembra, que Deus falou uma coisa e veio o anjo e falou outra. Tem aquela passagem do profeta, não é? Novo e o profeta velho. Mas ali era uma questão de, que quando ele voltou, ele foi comer pão na casa do profeta e depois. Embora Deus não falou, mas ele usou, né? A figura do anjo e ele, né, coitado, em obediência. Não, eu pensei até nisso na hora. Só que assim, o que eu estava querendo dizer é tipo.
Elias. Eles estavam ali reunidos, e aqueles profetas lá estavam tudo profetizando. Aí não foi nada de ao mesmo tempo. Tipo, Moisés lá conversando com o faraó. Ele jogou o cajado, né? Aí aqueles dois magos lá, Jando, jogaram. A gente também faz isso. Eu falo assim, em uma disputa, certo? Em uma disputa, como aconteceu ali com Elias. Aí nesse caso aí, desse profeta novo, profeta velho, se resume a uma revelação de que o próprio profeta disse que escutou o que Deus falou para ele, né? Ele disse, o primeiro, não, mas Deus disse a mim que fosse notar que não comesse nada não. Ah, não, mas Deus se revelou para mim e disse que você viesse comer pão, mentiroso. E assim, isso também é uma grande incógnita, porque alguns entendem de outra forma aquilo dali. Às vezes eu fico pensando, será que Deus também não falou para ele? Eu não consigo compreender assim exatamente quem foi que falou para ele não, né? Muitos o têm como um profeta mentiroso, né? Como um profeta mentiroso. Mas assim, o texto ali não deixa claro, porque ele também era profeta. E ele recebia de Deus. Isso era certo. Então ele não sabe realmente quem ele escutou ou se ele usou de uma mentira ali para querer fazer uma benfeitoria. Certo? E uma coisa é certa, é que se ele escutou do outro profeta, que Deus já tinha dito a ele, que não era para ele parar em canto nenhum, o que eu entendo é que ou ele mentiu, né, quando ele disse que recebeu de Deus, ou realmente ele escutou alguém falar com ele. Né? Só que ali não era uma disputa. Eu falo assim, do profeta está falando, aí eu citei lá aquela situação de Micaías, e naquela mesma hora um anjo descer e falar coisa diferente. Eu estou dizendo, não é isso aí não. E o profeta ele era conceituado, né? Um profeta que todo mundo, não, isso aí é profecia de Deus mesmo. Está falando aquilo dali, de repente desceu um anjo e dizer diferente. Eu não lembro no Velho Testamento alguma coisa desse tipo. Geralmente Deus mandava um profeta, e se fosse coisa até mais curta, ele mandava um anjo falar. Era nesse sentido aí. Entendeu? Tinha o anjo do Senhor também, que ali era já quando ele aparecia também, é como uma sinal de Cristo, né? É porque, assim, tem uma expressão lá no Velho Testamento que diz que é anjo, certo? Pronto. Lá em Abraão, né? Alguns entendem que desceu os três, não foi? O Pai, o Filho e o Espírito. Aí depois um foi para lá, para as bandas lá de Ló. Né? E ficou 2 carros. Aí alguns entendem que era anjo, porque ele descia personificado em forma de Deus, de homem, perdão. Né? Mas alguns acreditam que ali era o próprio Deus, até pela escrita. Né? Em umas passagens está lá escrito que era Deus, em outras passagens está escrito que era anjo. Era Deus o Yahvé. O anjo naquela forma que é bem singular, característica que retrata Deus, é a chamada que você falou aí, a teofania, a representação de Deus na manifestação angelical. Também. Anjo, ele não aceita adoração. Exato. E algumas aparições desses anjos aceitaram a adoração. Exato. Mas aí é como está lá escrito, anjo. Por quê? Porque o hebreu tinha também essa ideia, o judeu também tinha essa ideia, de que até a pronúncia não podia ser pronunciada a qualquer hora. O Yahvé, não. Yahvé, Yavá, o Yahweh, né? Mas daquela teta pentagrama. Aí assim, eles tinham isso, certo? E também tinha a ideia de que ninguém podia ver a Deus. Eles estavam vendo aqueles anjos. Né? Então, tanto é que toda aparição, né, eles se consideravam que ia morrer. Né? Quem via, ele dizia, e ainda mais, o anjo ainda dizia, o Senhor dizia, não se preocupe, você não vai morrer. Assim, é difícil, a gente às vezes, é por isso que
Eu fico muito preocupado com o que a gente chama, hoje não, é o que chamam, né, de antissemitismo. Mas assim, eles eram um povo prego batido contaminado, meu irmão. Ele batia o martelo, era pronta. Porque assim, eles não aceitaram Cristo porque eles estavam esperando a segunda vinda de Cristo, como a primeira. Entendeu? Eles estavam esperando o Cristo que vinha julgar, que vinha acabar com aquele sofrimento. Ele não entendia que Deus era, desculpa a expressão para quem está assistindo, que Deus era aquilo, não. E todo mundo estava pintando e mordendo com ele, com Jesus Cristo, e ele não fazia nada. Por tão pouco, eles mesmos judeus estavam em guerra com aquele povo para matar mesmo e destruir os inimigos dele. Por quê? Porque no Velho Testamento eles foram criados e isso era enraizado neles. Senhor, dá conta dos teus inimigos. E Deus provou a eles de diversas formas. Né? Deus provou eles mesmo batalhando. Deus provou um pouquinho eles ganhando para uma grande multidão. E Deus provou também eles sem fazer nada e as multidões lá se brigando, se matando. Então, eles criam nesse Deus, o Deus do impossível. Aí veio Jesus montado no jumento, não fazia nada, vamos se dizer assim, pregava uma nova lei, né, que contradizia na cabeça deles, porque eles não entendiam, contradizia tudo aquilo que Moisés ensinou. Eu vou acreditar nesse Deus? Esse não é o Messias que a gente está esperando. Porque eles juntaram, né, as vindas de Jesus. Muitos não entenderam que ele vinha duas vezes. Estão esperando essa segunda vinda que nós hoje esperamos. Né? Então, quando ele fala isso aqui, certo? Nesse primeiro capítulo, ele está chamando a atenção para aqueles fatos recentes, que aquilo ali estava fresquinho, certo? 30, 40, 50 anos, está fresquinho. Tipo, o homem foi à lua, estava fresquinho. Está entendendo? Daqui a 500 anos, o homem foi à lua, se você perguntar a um menino, ele já fica meio. Entendeu? Qualquer menino, quando chega na escola hoje que aprende isso, é mesmo, pai, como foi na lua? Isso é algo que chama a atenção, é interessante. É mesmo, Jesus veio, esse Jesus veio, morreu pela gente na cruz e ouviu isso, tá? Isso aí estava fresquinho para aquele povo ali. Entendeu? Não é nada muito falando de muito antigamente, não. O que ele está falando aqui é que eles estavam presos em coisas muito mais antigas do que nas coisas mais recentes. Na revelação mais recente que Deus deu a eles, eles estavam a ponto de deixar. Mais na frente a gente vai ver, tem uma passagem que diz como é, eu não lembro aqui qual texto agora, ele vai dizer como é do costume de alguns de deixar emprestado, de congregar. Como é do costume de alguns, a turma estava assim já. Tão pouco, ó. Paulo mal saiu, passou 2 anos, já teve que tomar carta. Porque o povo se corrompia muito rápido e voltava aos rudimentos antigos muito rápido. Então o hebreu não é muito diferente. Só que voltou aqui, ele está falando para um povo, certo? Que estava com essa problemática e está apegado ainda muito aos rudimentos da lei. E ele quer enfatizar aqui essa superioridade de Cristo e que é a ele que eles devem adoração, não a nenhum anjo, certo? E sim ao próprio Cristo, que morreu por eles, certo? Se fez carne, certo? Para expiar os pecados dele. Ele estava falando muito na linguagem daquilo que eles tinham enraizado dentro deles. Assim como Paulo falou, certo? Dentro de uma linguagem para aqueles coríntios. É isso aí. Tem mais alguma pergunta, alguma colocação? Não. Então, hoje a gente vai encerrando e o próximo estudo a gente vai começar o capítulo 2, né? Que é, num termo geral, ele vai alertar aí a questão da negligência. Né? É justamente, ele já chama a atenção. Né?
E agora ele vai soltando aí os fatos e os problemas e vai mostrando que essa igreja aí também estava enfrentando. Até chegar lá na galeria, na famosa Galeria da Fé, né? E muito bom, né? Vai trabalhar isso aí. Então que Deus abençoe. Amém. Espero que a gente possa estar presente aí nos próximos estudos, né? Dando continuidade e aprendendo, né? Cada vez mais da palavra de Deus. Amém? Amém. Deixa eu ver se ainda ficou aqui até. Parou? Não, não. Passou. Não, passou. Graças a Deus por esse estudo, né? De introdução à Epístola aos Hebreus, né? Pelo aprendizado que nós tivemos aqui. Nós queremos agradecer também a presença das irmãs que ficaram até o final, né? Mariana ficou aí, também a irmã Vandete, acredito que junto com o Navi também, que estão acompanhando, e outros que entraram e saíram aí ao longo do estudo, né? Diógenes e Cássia, que estão lá na Bahia, né? Que nós já conhecemos aqui na Igreja de Socorro, mas que foram, né, como missionários para a plantação para a revitalização de igreja e plantação lá na Bahia também. Também nosso irmão Lauzemar, que é lá de Socorro também, que atualmente é o presidente da UMP lá também, que a gente tem amizade e aproximação com ele também. E outros irmãos aqui, como a Andressa, que é daqui da nossa igreja, e outros visitantes, né? Nathalie Souza, Manu, Claudinho e Lucas, que é filho do seminarista Helder, que foi também aqui e passou um tempo aqui conosco na nossa igreja. Então, a gente agradece a presença dessas pessoas, mesmo que entraram por um tempo e não permaneceram. E desejamos que se continue, né? Esse acompanhamento, estudem em casa, leiam o livro de Hebreus, leiam algum comentário em uma Bíblia de estudo que seja fundamentado, né, na palavra de Deus, para que a gente possa, assim, estar aqui participando e nos fortalecendo, né? Acredito que o próximo estudo será no dia 25, no outro sábado, no último sábado, porque o próximo dia 18 vamos ter aqui à tarde um intercâmbio de oração, um culto de oração promovido pelos homens, pela Federação de Homens, reunindo outras igrejas, mas estaremos aqui e ficamos assim para o outro sábado, né? Então vamos agradecer a Deus por esse estudo e para que Ele continue firmando, fortalecendo nosso coração, né? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos, Senhor, Teu nome por essa noite, louvamos pelo conhecimento, pelo entendimento que o Senhor mais e mais vai abrindo, Senhor, no nosso coração, ao vermos a verdade da Tua palavra, Senhor, ao vermos a superioridade de Cristo em relação a tudo que foi criado, por intermédio de quem Ele também criou o mundo, por ser também Deus junto com o Pai. Que agradecemos, Senhor, porque a Tua revelação é superior à revelação dos anjos, ao que os anjos trouxeram, ao que os profetas trouxeram, porque tudo isso vem de Ti e converge para Ti, Senhor. Nós desejamos, Senhor, que seja Tua vontade, que o Senhor esteja fortalecendo o coração de cada um, trazendo, Senhor, para o entendimento da Tua palavra, trazendo para os estudos, que estejam, Senhor, se firmando no Teu caminho. Dessa forma que nós pedimos e agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O nosso mote, só para lembrar, né? Alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor, unidos no trabalho. Amém. Amém. Tem pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui. Aí Foi Mariana, quer dizer, veio da casa de lá, não sei quem foi, né? Quando diz assim,
assim, nestes últimos tempos, Deus nos falou através de Cristo, né? Que últimos tempos são esses? Quer responder? Não, Quando ele diz lá, antigamente Deus falou pelos profetas, né, falou também por anjos, aquilo que a gente falou lá no começo do estudo. Esse antigamente, ele está se referindo a todo o período ali da lei, né, antes de Cristo, certo? E quando ele fala aí, nesses últimos dias, certo? Ele estava falando para esses irmãos aí hebreus, certo? Que já essa época aí já tinha passado a vinda de Cristo, morte e ressurreição, certo? Então ele está se referindo aí a esse período da primeira vinda de Jesus Cristo, nascimento, morte e ressurreição. Ele disse, nesses últimos dias. Isso ele escreveu naquela época ali, certo? E a gente acabou de dizer agora no final, estava fresquinho para aquele povo que estava escutando essa mensagem. Então, nesses últimos dias é a vinda de Cristo, nascimento, morte e ressurreição, certo? Mas também ele serve, certo, para nós hoje, certo? Porque nós vivemos aí nessa dispensação, né? Depois de Cristo e não antes de Cristo. É por isso que ele dividiu antes de Cristo e depois de Cristo. É como se ele estivesse dizendo isso aí. Antigamente, antes de Cristo, e nesses últimos dias, depois de Cristo. Certo? Amém.